Olá, meu nome é Otacília Barbalho, estou cursando licenciatura em matemática na UFESA, campus Mossoró. Estou aqui para apresentar um resumo de um livro que nós lemos na disciplina de História da Matemática, e o nome do livro é Tópicos de História da Matemática. Agora eu vou iniciar minha apresentação. Em relação ao capítulo 1, este capítulo ele aborda os registros numéricos das civilizações mesopotâmicas e egípcias. Além disso, ele também mostra as características principais dos sistemas de numeração empregados e como as operações matemáticas elas intervinham em procedimentos de resolução de problemas descritos em formas de receita. A matemática desta época ela é vista como essencialmente prática, marcada pelo uso de receitas e algoritmos de cálculo. O capítulo 2, ele começa por descrever brevemente o mundo grego antes de Euclides. Normalmente fala-se da transição do tipo de matemática realizada pelos mesopotâmicos e egípcios, marcada por cálculos e algoritmos. E neste capítulo foi possível se ter uma ideia, a partir das pouquíssimas fontes disponíveis no contexto geométrico dos séculos 5 e 4 a.C., e foi analisado, em particular, um método que parece ter sido usado para comparar grandezas, inclusive as incomensuráveis, chamado de método da antifairese. Foi também analisado alguns livros dos elementos de Euclides e discutido as possíveis motivações do modo particular de expor os anunciados nesta obra, enfatizando a separação entre o tratamento das grandezas e dos números, que esta sim pode ter sido uma consequência da descoberta dos incomensuráveis. O capítulo 3, ele tratou a respeito de Arquimedes e da tradição dos problemas geométricos na matemática grega, contrastando o aspecto formal, normalmente enfatizado, com o pragmatismo na resolução de problemas geométricos, que parece ter sido o real motor da geometria da época. Foram também expostos alguns métodos de cálculo de áreas, em particular o método de exaustão. Este capítulo ele também abordou exemplos de como problemas clássicos da geometria grega, como o da trisseção do ângulo, por exemplo, os quais eram resolvidos por meio de curvas mais gerais que a reta e o círculo, e os instrumentos de construção geométrica associados à geometria euclidiana. As exigências relativas à formalização e à sistematização da matemática, elas começam a se inserir, provavelmente no contexto filosófico do período helenístico, que se desenvolveu em Alexandria após a morte de Euclides e Arquimedes. Este capítulo ele trouxe o exemplo de Apolônio e de sua definição das cônicas, e foi possível perceber o modo como a tradição de Euclides parecia vigorar em uma época um pouco posterior à de Arquimedes. O capítulo 4, ele organiza-se sobretudo em torno dos procedimentos para a resolução de equações. A partir da análise de alguns trabalhos indianos e árabes dos séculos 8 e 9, pôde-se explicar métodos predominantemente retóricos para resolver problemas que, hoje em dia, podem ser expressos por equações. Neste capítulo, foi visto também que a fórmula da resolução de equação do segundo grau, conhecida como a fórmula de Bhaskara, ela não pôde ter sido conhecida nem pelos indianos, nem pelos árabes, apesar de ambos saberem resolver equações, de seus respectivos modos. Além disso, foi exposto neste capítulo as práticas algébricas no período do Renascimento, sobretudo no contexto italiano. As técnicas de resolução de problemas com quantidades desconhecidas introduziram aos poucos simbolismos que podem ser vistos como um passo importante na constituição de métodos algébricos. A relação entre estas práticas algébricas e suas justificativas geométricas foi analisada de perto, o que tornou-se útil para a compreensão de um movimento iniciado no século XVI, o qual buscava praticar matemática com base no método analítico. No capítulo 5,
pôde-se observar que o desenvolvimento da álgebra e, sobretudo, as novas concepções sobre o movimento, sobre a ideia de curva, influíram nas transformações da geometria na época. Vimos também que é comum atribuir a René Descartes a criação do que conhecemos hoje como a geometria analítica. Outro matemático que foi citado também neste capítulo foi Pierre de Fermat, do século XVII, conhecido também pelo seu famoso teorema. Pierre ele sempre participava das discussões sobre os métodos mais eficazes a serem usados na geometria, que se articulavam em torno da figura do padre de Marin de Mersenne. Neste mesmo capítulo, foi possível estudar sobre movimentos e curvas, incluindo a dedução de propriedades com significado físico, como o cálculo de tangentes, que eram a parte fundamental dos problemas geométricos tratados por diversos matemáticos na primeira metade do século XVII. Tais questões continuaram a motivar os pensadores da segunda metade do século XVII, não somente na França, mas também em outros países, levando à proposta de técnicas infinitesimais para tratar problemas com sentido físico. Então, foi esses os principais pontos, que eu, enquanto aluna, pude destacar deste livro, que nos abriu muito a mente, para entender melhor um pouquinho de todo o contexto da matemática.